Técnico Fabiano Daitz. Bom, professor, como é que dá para projetar esse confronto de Copa do Brasil, você que nunca foi eliminado na primeira fase dessa competição? A Copa do Brasil, por ser um jogo único, né? O time que tem o fator local, ele tem uma vantagem de ter a torcida a favor. Normalmente vai ser contra uma equipe de um tamanho maior, né? Então essa é a desvantagem. A gente vai enfrentar um time de um tamanho maior. Mas nós temos a nosso favor o fator local, o fator torcida, que eu espero que realmente se faça presente e que faça diferença. E eu acredito muito nesse ponto, que a gente consiga mobilizar novamente e até ter uma evolução do jogo contra o Grêmio a nível técnico, né? Que a gente consiga fazer um jogo melhor e nós certamente vamos entrar em busca de conquistar a passagem, conquistar a vaga. E eu sei, né, do tamanho da dificuldade que vai ser, mas a gente tem que acreditar porque é possível. Podemos esperar surpresas, já que o treino hoje foi fechado. Aqui tem algo a aguardar, surpreender o Ju amanhã, Fabiano? Eu acredito que surpreender não, porque está bem claro que a gente tem algumas alternativas e certamente que o Juventude sabe quais são. Então surpreender a gente não vai, a gente pode fazer com que eles pensem, né, e tenham esse exercício que nós também estamos fazendo, né, porque o Juventude também tem opções e alternativas. Então esse é um jogo de tu estar atento àquilo que está acontecendo do adversário e não facilitar no sentido de entregar, né, aquela equipe que vai sair jogando. Espera, Fabiano, um time mais fechado pelo fato de o empate bastar para o time do Celso Roth? Eu acredito que não, porque o Juventude teve para mim, teve um jogo contra o Inter que foi um jogo muito forte, me surpreendeu positivamente o time naquela primeira partida. Um time muito consistente, um time que tem um fator físico muito forte. É um time que tem boas alternativas, né, para jogar de diversas formas. Nenhum momento, mesmo quando utilizou de 4 volantes, foi uma equipe defensiva, uma equipe organizada defensivamente, mas que sempre atacou os adversários. Foi extremamente prejudicada em alguns jogos e por isso que na tabela tem a pontuação que tem. Mas se tu olhar e tirar os pontos, né, por exemplo, o caso de Ipiranga, 2 pênaltis contra, ali foram 3 pontos. Botar só esse jogo, o Juventude já muda a tabela do Juventude. E teve outros jogos, né, que também foi prejudicado. Então, a pontuação do Gauchão, ela prejudicou demais a campanha em relação à arbitragem do Juventude. Agora, sobre a postura do São Luís, né? A gente sabe que o São Luís tem que atacar um pouco mais aí para poder conquistar o resultado e avançar de fase na Copa do Brasil. Como é que deve ser a postura do São Luís, com uma transição bastante rápida, como aconteceu no jogo contra a equipe do Grêmio e a vitória acabou não vindo? Essa deve ser a postura do São Luís, e você relatava para nós, fora do ar aí, que tem um desfalque do Rafael Goiano e muito provavelmente o Álvaro também fique de fora. Todas essas questões aí, a gente tem uma ideia, né? É evidente que o fato de ter que ganhar, significa que a gente tem que ser mais efetivo. A gente tem que conseguir criar situações e colocar a bola para dentro. Para isso acontecer, a gente simplesmente então tira todos os zagueiros e colocamos atacantes. E aí vamos atacar mais. Se fosse tão simples assim, certamente que qualquer um faria. E nós estamos pensando o jogo, realmente um jogo muito difícil, e tentando buscar como que a gente vai conseguir ser mais ofensivo sem ser vulnerável. E eu tenho certeza que do outro lado também tem essa ideia. Então esse para mim vai ser um jogo, né? Um jogo que a gente tem que estar muito equilibrado. Nós não podemos oferecer para o Juventude condições da finalização deles. Sabemos o ponto forte ou algumas situações muito fortes que o Juventude tem, e a gente tem que estar muito atento a elas. E a gente, é claro, como tu disseste, a gente precisa vencer o jogo, a gente tem que
ter a iniciativa em alguns momentos e a gente tem que criar possibilidades de fazer o gol. Agora a gente tem que ser efetivo. Para mim, mais me preocupa isso, é quando criar, colocar a bola para dentro. Mas nessa linha, e obviamente a lógica é essa de não resolve colocar só atacantes, assim como para se defender não adianta só ter zagueiros. Qual é a tua ideia de jogo para uma partida como essa, que é diferente de receber o Juventude no Gauchão, por exemplo, aqui, né? Tem algo assim, uma carta tua na manga por já ter feito Copa do Brasil numa situação semelhante para um jogo específico como esse, mesmo não nos entregando, mas tu tem algo? Em todo jogo a gente tenta, e essa é a minha maneira de trabalhar, né? Dentro da nossa equipe, mostrar uma ideia conforme o adversário joga, dentro das nossas situações, e dizer, nesse ponto aqui a gente pode aproveitar essa situação, nesse ponto aqui a gente vai ter essa dificuldade, as nossas oportunidades vão ser maiores nesse ponto. Em todos os jogos a gente tem isso, então é evidente que para o jogo de amanhã a gente tem uma estratégia bem clara. Qual é a diferença do jogo único para o jogo vamos dizer assim, do Gauchão? O jogo de amanhã, vamos dizer assim, se eu quiser arriscar mais e perder o jogo, cara, não vai ter um peso tão grande como no Gauchão, que tu tem uma questão de rebaixamento, tem uma questão de... É um peso maior na questão do Gauchão. Amanhã, é claro, se tu quiser ter tu vai jogar contra um time maior, se tu quiser arriscar um pouquinho mais, tu sabe o risco, mas esse risco ele tem que ser corrido, porque senão também a gente só ficar esperando a Juventude, a gente vai deixar o tempo passar, e deixando o tempo passar, a Juventude está com resultado, cada vez vai facilitar mais para eles. Então, nesse sentido, a gente tem que saber bem o que a gente vai fazer. Contra o Grêmio, o time já fez um jogo mais seguro e com ações ofensivas, né? O que o time evoluiu desde que tu chegou, que tu percebeu que evoluiu, que chega mais forte para enfrentar o Juventude? Essa pergunta eu poderia te fazer, porque tu saberia melhor. Eu não estava acompanhando tão bem o time antes, eu sei o que vem acontecendo desde a minha chegada. Desde a minha chegada eu vi que os jogadores compraram, ou estão, né, muito atentos naquilo que eu estou jogando para eles. E eu tentei simplificar ao máximo, né, para ser bem claro para ti, para mim o futebol é muito simples. Tentei olhar para cada um deles e ver aquilo que eles podem me dar dentro de uma maneira bem simples de jogar. E eles compraram isso, eu vejo a entrega deles e aquilo que a gente fez nos 2 jogos. E em relação à parte tática, foi aquilo que eu propus para eles. Então eu vejo essa entrega deles e isso me deixa muito tranquilo para o jogo de amanhã, saber que o ambiente está muito favorável, o ambiente está muito confiante e que a gente vai lutar até o último minuto pela vaga. Essa efetividade que você citou antes, né, professor, tem sido uma constante no São Luís. Em outros jogos, o São Luís criou bastante, não conseguiu ser efetivo, e a gente observou, quando você abriu os trabalhos, você trabalhando finalização. Você já entende que teve um rendimento mais satisfatório, principalmente nos trabalhos que foram realizados nesse quesito? A nível de tu condicionar um jogador em relação a trabalho, eu vou dizer para ti que precisa muito mais trabalho para ti aperfeiçoar um jogador. O que pode acontecer, para mim, o principal é o fator psicológico do jogador tentar, no momento de definir, ele estar mais tranquilo. Então, nesse ponto, eu tenho, através de conversa, principalmente, eu tenho pedido que na hora que o cara vá para a finalização, que ele vá tranquilo, confiante, que a coisa vai acontecer, entendeu? O nível de treinamento que a gente tem para dizer que eu evoluí um jogador, ele é muito pequeno para afirmar isso. Ia perguntar no jogo passado e acabei não te indagando como foi a tua relação, a primeira, com o torcedor aqui do São Luís. Tem uns que ficam na tela, bem próximos ali, e com frequência o treinador acaba perdendo os cadernos às vezes, e você já falava sobre isso. Uma palavra para esse torcedor. O presidente há pouco dizia: puxa vida, chama a torcida, é jogo para eles ajudarem mesmo. Um pouco sobre isso. Eu por já passar em muito clube, o que acontece aqui é o que acontece em Pelotas, é o que acontece em Caxias, é o que acontece na grande maioria. Um grupo muito pequeno, ele não vem para torcer, ele vem para
para se divertir, ele vem para cornetear, ele vem para gritar ali. Muitas vezes nem olha o que está acontecendo no jogo, mas ele quer gritar, e aí ele olha para o treinador é o alvo. Eu não vejo isso como positivo. Para mim não dou bola, sinceramente, para mim não dou bola. Para mim, o torcedor mesmo do clube é aquele que incentiva, aquele que acredita, aquele que... Né, eu vou fazer uma relação assim, por exemplo, se tu vai mal, o teu filho vai mal numa prova, ele chega em casa e te mostra, tirei 4. Tu vai gritar pro teu filho, mas tu é burro, mas tu é isso, tu é preguiçoso. Vai melhorar o desempenho do teu filho? Eu acredito que não. Eu acredito que é o contrário, né? Tu vai conversar com ele, tu vai incentivar ele, tu vai mostrar para ele. Isso vai mobilizar o time. Apoio, tu acreditar. Lá no final, se acontecer alguma coisa e tu quiser vaiar o resultado, acho que é justo. Agora, eu vi, né, e é um grupo menor, é claro, a grande maioria apoiou. Um grupo muito pequeno de pessoas que começam o jogo com 3 minutos e já estão reclamando. Com 5 já estavam pedindo troca. Gente, não acrescenta em nada, entendeu? E aí afasta aquela pessoa que vem para torcer. E a gente vê os estádios aí, aqui ainda tem um bom público. A gente vê os estádios aí cada vez com um número menor de pessoas, por quê? Porque as pessoas não querem ver esse tipo de situação. Ninguém mais aguenta briga no estádio, ninguém aguenta mais palavrão, só... Cara, está cansativo até para as pessoas. As pessoas querem um outro tipo de espetáculo. Elas querem ver um jogo mais bonito, também nós temos que torcer de uma forma diferente. Mas isso eu vou te dizer, é um processo que vai demorar anos. E eu espero, porque aqui eu vi que pelo menos tem um bom público, né? E a gente vê os números. O São Luís é um dos times do interior que mais coloca público. Por quê? Porque ainda tem uma grande maioria que vem para torcer. E é para essas pessoas que a gente vai lutar amanhã, do primeiro ao último minuto, e eu espero que elas venham aqui, nos incentivem, nos apoiem, porque é assim, com energia positiva, que tu pode lá dentro fazer uma alegria no final de todos. Você já venceu com o Azures e o próprio Avenida na Copa do Brasil. Cada jogo tem sua história, mas o que dá para trazer da tua experiência como comandante desses times que avançaram para a segunda fase? O que dá para trazer é justamente isso. Nas 2 vezes eu estava como estou hoje. O time era apontado como fora. Das 2 vezes as pessoas olhavam para o Fabiano e diziam assim, esse time não ataca, esse time é um retranqueiro, não sei o quê. Nós ganhamos do Guarani, né? Com a Avenida nós ganhamos do Guarani, com o Azures a gente ganhou do Botafogo, ganhou do Mirassol. Então nós temos 5 jogos. Eu como comandante eu tenho 5 jogos na Copa do Brasil e tenho uma derrota, Avenida e Corinthians. Então é em cima disso, é de saber que lá dentro de campo não interessa nome, não interessa peso de camisa, o que interessa realmente é aquilo que tu faz no dia a dia, aquilo que tu entra lá para dentro e faz naqueles 90 minutos. A gente pode perder, por quê? Porque do outro lado eu acredito que tem um bom time, um time bem treinado, um time motivado, um time que também merece todo o respeito. E é isso que eu quero te dizer. Dentro do jogo, aquele que fizer o melhor jogo vai vencer. E é nesse ponto que eu acredito que o São Luís é capaz.